Olá, voltamos aqui do nosso intervalo. Vamos dar sequência aqui na nossa aula 2. Aqui agora resolvendo questões de probabilidade, estatística e grandezas. Começamos aqui com uma questão da FGV de 2023. Em uma urna há 9 bolas, sendo uma azul, 3 brancas, 5 pretas. Um dado honesto com as 6 faces numeradas de 1 a 6 será lançado. Se o resultado desse lançamento for menor do que 5, uma única bola será retirada da urna, de forma aleatória. Caso contrário, serão retiradas sucessivamente e ao acaso 2 bolas dessa urna. Nesse processo, a probabilidade de que ao menos uma bola branca seja retirada. É bom demais. Bom, de pelo menos uma bola branca, a gente pode calcular, certo? Mais uma vez, o caso de você não retirar bolas brancas, tá? De um modo geral, e tirar ali o complementar. Gente, eu recomendo fortemente que vocês façam as questões desse pelo menos, que é ao menos, dessa maneira, tá? Então a gente vai trabalhar com evento complementar. Deixa eu escrever aqui. O evento complementar é aquilo que ele não quer. Se ele quer uma bola branca, ou seja, é retirar bolinhas que não sejam brancas. Então, quais cores nós temos? Azul e preta. Então tá. Então a gente vai excluir as brancas do nosso evento. Só que ele colocou aqui também que um dado será lançado. Ele botou ali uma condição para a situação ali do dado. Se você retirar um resultado menor do que 5, uma única bola será retirada, então a gente vai ter que dividir em 2 casos. Então vão ser 2 casos com evento complementar. Nós vamos somar esses casos. Em seguida, a gente vai calcular a probabilidade do evento, fazendo 1 menos a probabilidade do evento complementar. Tá bom? Então vai ser esse o nossa sequência. A gente vai dividir em casos. Primeiro caso, o lançamento do dado for menor do que 5. E o segundo caso, o lançamento maior ou igual do que 5. Vamos aqui, ó. Primeiro caso. Você vai ter a P de A, que vai ser o dado, tá? E a P de B, que vai ser a retirada da urna. O dado, você quer que o lançamento seja menor do que 5. Então, o dado pode sair 1, 2, 3 ou 4. 4 de 6. Além disso, nós estamos calculando o evento complementar sendo bolas que não sejam brancas. É isso que a gente está calculando. Se o resultado for menor do que 5, uma única bola será retirada. Então você tem 9 bolas. Deixa eu colocar aqui. Aí a probabilidade de você retirar uma bola que não seja branca. Então vai ser 6 de um total 5, 8, 9. Aqui a gente pode simplificar tranquilamente, porque a gente vai... Não, no final a gente vai somar, né? Não, não vamos simplificar, não. E no final a gente vai somar esses casos. Então não recomendo que simplifique, não. Então, 6 vezes 4, 24. Vou colocar aqui, ó, 4 sextos vezes 6 sobre 9. Não, é melhor a gente simplificar, tá, gente? Porque o segundo caso, agora eu lembrei aqui, o segundo caso vai ser 2 retiradas. Então vai dar problema do mesmo jeito. Então vamos só cortar aqui, tudo bem, vai dar 4 nonos.
tá? Tá, tá bom. Simplificamos aqui no final, tá? Então essa é a probabilidade um do primeiro caso do complementar. Então a chance de você, com esse lançamento, você não retirar uma bola branca é 4/9. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso, você quer um lançamento maior ou igual do que 5, então pode tirar 5 ou 6. Então, você tem aqui uma P de A 2/6. E a sua P de B, você vai retirar duas bolas de forma sucessiva, e aí você está considerando bolas que não sejam brancas. Viu só como é que é mais fácil? Então a P de B, duas bolas que não sejam brancas, então você vai ter 6/9 vezes 5/8. Entenderam isso aí? Tá vendo? Sempre reduzindo um, porque você está retirando duas bolas que não sejam brancas, então você vai retirar um de cada. Então a segunda probabilidade aí, complementar, vai ser 2/6, 6/9, 5/8. Vou cancelar aqui e aqui. 2 com 8 vai dar 4. 5/4 vezes 9 é 36. Se eu multiplicar aqui embaixo, então, por 4, para gerar um denominador comum, então a probabilidade do evento complementar, 4/9 mais 5/36, que é a mesma coisa que 16 mais 5/36. 16 mais 5 vai dar 21. Então a probabilidade do evento vai ser o complementar disso, então vai ser 9. 9 mais 6, 15. 15/36. Deixa eu tá, faltou espaço aqui, tá, gente? Tem espaço aqui atrás? Deixa eu ver. Tem espaço aqui? Ah, vou fazer aqui então. — 36 menos 21 vai dar 15? 5/12, letra B. Questãozinha boa, hein? Questãozinha interessante. Né? O que vocês acharam? Galera que tá participando aí ao vivo, vocês que estão pegando também a gravação, vocês podem utilizar os comentários aí para conversar comigo, eu sempre respondo, tá? O que vocês acharam desse item, desse primeiro que a gente fez? Vocês acharam fácil, médio, difícil? Opinião pessoal de vocês. Teve vários casos, né? Teve que usar o complementar. Basicamente, a gente teve que usar tudo ali que a gente. Nossas técnicas todas, né? Só faltou o condicional. Mas teve que. Condicional é binomial, mas a gente teve que usar os eventos sucessivos para calcular as probabilidades. Depois a gente usou a união para calcular, e depois o evento. E no início, o evento complementar, porque calcular esse pelo menos branca é complicado. Entendeu? É meio complicadinho. Sim. E aí tem esses casos aí que a gente tem que trabalhar. Tá? Probabilidade, ela é uma matéria que requer muita atenção, muito cuidado na hora de resolver os itens. Somente a banca FGV, tá? A FGV é uma banquinha boa. Vocês estão vendo aí, né? Ou mais uma. Em um estudo de uma clínica veterinária, foi constatado que um gato pode adquirir certa doença no decorrer de cada mês, com a probabilidade de 30%. Qual a probabilidade que o gato sadio venha a contrair essa doença apenas no terceiro mês? O que está implícito nesse item é o seguinte: no primeiro mês ele não vai contrair, no segundo ele não vai contrair,
e somente no terceiro que vai ser o gato sadio contraindo a doença. Outra coisa que está implícita também é o seguinte: contrair a doença, ele falou que é 30%. Não contrair, então, vai ser 70%. Então, no primeiro mês, ele não vai contrair. No segundo mês também. E nós queremos que somente no terceiro mês. Isso daqui são eventos sucessivos, eventos que acontecem um após o outro, então a gente vai calcular eles e vamos multiplicar. Vamos aqui então para o nosso cálculo, aqui com bastante espaço. 70/100, 70/100, 30/100. Cortamos os zerinhos. 7 vezes 7, 49, vezes 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 4, 12. 14. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 14,7/100, ou seja, 14,7%. Ali, ó, letra B. Essa aí foi mais fácil, né? Começamos aí com uma mais complicadinha. Bem mais, exatamente. Uma coceira no pé aqui, calma aí. Tem um ditado que fala que coceira no pé é dinheiro? Tem um negócio desse? Ou é coceira na mão? Não sei. Isso é da mesma onda de chinelo, o seu chinelo ficar do lado avesso. É, da mesma lenda urbana. Aí voltamos pra FGV. Aí, a coceira na mão, viu? Pô, foi no pé. Droga. Tá coçando pra caraca aqui. A figura a seguir ilustra duas urnas, onde estão depositadas bolas brancas e pretas. Ok, ok. Um dado comum e honesto será lançado. Se o resultado desse dado for 1, 2, 3 ou 4, uma bola será sorteada ao acaso da urna 1. Se o resultado do lançamento for 5 ou 6, uma bola será sorteada ao acaso da urna 2. Nessas condições, após o lançamento aleatório do dado e, subsequentemente, extração ao acaso da urna, a probabilidade que essa bola seja preta. Uma coisa que eu gosto de frisar, e antes da gente fazer essa questão, é uma dica aqui que é para você, concurseiro, tá? Vocês conseguem perceber que essa questão ali que a gente acabou de ler, ela tem uma certa semelhança com essa daqui? Tem, né? Essa daqui é mais difícil, tá bom? Essa é mais difícil. Porque geralmente, tá, as regiões norte e nordeste, elas têm concursos de professores mais complexos, tá? São provas um pouquinho mais, se forma um padrão, exatamente. Então, o que que eu falo para vocês? Você está estudando para concurso, você está querendo, cara, ser aprovado no concurso de Maricá, no concurso de Angra, Nova Iguaçu, Rio Bonito, Silva Jardim e etc, etc, etc. Faça isso, cara. Resolva as questões das bancas, das principais bancas, porque não tem muito para onde correr, gente. Matemática não tem muito para onde correr, tá? Ah, mas aí não tem muitas questões da COSEAC, da IBAN. Pega das principais bancas. A FGV pega quase tudo quanto é concurso, gente. Então essas bancas, as bancas menores, acabam copiando CESP, FGV, entendeu? FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, acabam copiando as grandes, tá? Pode ter certeza que se cair uma questão de probabilidade no concurso, vai ser parecida com uma dessas da FGV. Porque a FGV pega muito concurso.
Então, qual o padrão que vai ser feito aqui? A gente vai dividir em casos. O primeiro caso, considerando o lançamento do dado, porque é o que está dando a condição. O segundo caso, considerando a segunda ideia do dado. A gente vai calcular a probabilidade, então, de ser preta, porque ele não está querendo pelo menos, né? É forma mais direta. Ser preta no primeiro caso, ser preta no segundo caso. A gente vai calcular usando eventos sucessivos e depois nós vamos somar. Então aí você começa a perceber que, cara, na verdade, essas questões você faz sempre da mesma forma, cara. Sempre da mesma forma. Então você vai vir aqui, ó, primeiro caso, você vai fazer a P de A. Aí primeiro você vai considerar o dado. 1, 2, 3 ou 4, então vai ser 4 sobre 6. E simplificando, 2 terços. E aí o primeiro caso, uma bola será sorteada ao acaso da urna 1. Então, caso 1, urna 1. Ele quer que a bola seja preta. Você tem 3 de um total de 5. 3 de um total de 5. Você vai fazer aqui, ó, vírgula, sua P de B, 3 de um total de 5. Então, a probabilidade do evento 1 vai ser 2 terços, vezes 3 quintos. Tu vai simplificar aqui e aqui. 2 quintos. Aí você calculou a primeira, ótimo. Você vai agora para a segunda, segundo caso. Aí você vem aqui, P de A, C2 sobre 6, 1 terço. Por que eu sei que é 2 sobre 6? Porque a primeira foi 4 sobre 6. Então é 2 sobre 6. Aí eu volto agora, eu quero uma bola preta na segunda urna. Então essa aqui, ó. Você tem uma bola preta de um total de 6. Então a P de B, C1 sobre 6. Probabilidade do evento 2. 1 terço vezes 1 sexto. 3 vezes 6, 18. 1 18avos. Eita. Resposta está em porcentagem? É. Ainda botaram ainda um é maior que tanto. Tá beleza, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Agora a gente vai somar. Então a probabilidade do nosso evento. Professor, por que você está somando e você não está se preocupando com a interseção? Porque não tem como, nos casos, ter eventos de interseção. Não tem como tirar um número de 4 para baixo e um número de 5 para cima. Então, não tem como os casos terem interseção, tá? Que quem pegou ali a primeira parte da aula, viu que eu falei ali de probabilidade da união, não foi? Aqui eu vou utilizar o método borboleta para multiplicar. 2 vezes 18, 36. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 18 vai dar 90. Então, 36 mais 5 vai dar 41. Isso é menor do que 50%. E o legal é que ele está colocando entre 45 e 55, né? Essas coisas assim. Legal. Fazer aqui a divisão. Isso aí vai dar menor do que 50. Bom, 50% é 45. 10% é 9. Se você pegar 45 e tirar 5%, que é 4,5, você vai ter 40,25. Então, 41 é um número que está entre 45 e 50. Tá? Como é que eu fiz esse cálculo? Vamos lá. 90 é o nosso total. Então, 50% são 45. 45% você tem que tirar 5%. 10% são 9, então é 4,5. Dá 40,5. Então, esse número aqui, 41,
está entre 45 e 50. A gente não fez muitos cálculos aí. Aí a letra B. Dá pra ver que eu fujo de divisão, né? Gente, ó, sério. Eu gosto de ministrar, vou falar uma coisa pessoal minha, eu gosto de ministrar aula pro 6º ano, por exemplo. Mas quando eu tenho que parar e ficar fazendo aquelas divisõezinhas, caraca, eu fico pra morrer, cara. Fico pra morrer quando eu tenho que fazer divisão com vírgula. Nossa, mãe. Ai, eu faço, eu ensino, na maior paciência. Parece que eu amo o que eu tô fazendo, mas na real eu tô assim, não gosto, não gosto. Aqui, ó, IBFC, com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 7, conseguimos formar números de 3 algarismos distintos. Ok. Suponha que um deles seja escolhido ao acaso. Assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade do número escolhido ser par. Tá, então nós vamos formar números de 3 algarismos distintos. Vamos escolher um desses números ao acaso. E eu quero a probabilidade desse número ser par. Números de 3 algarismos distintos vai ser o nosso evento. Este número escolhido, desculpa, vai ser o espaço amostral. E isso aqui vai ser o evento. Isso aqui vai ser, ó, o espaço amostral. E esse vai ser o nosso evento. Bom, problemas com números. PFC. Você não colocou o zero na jogada, então isso aí é maravilhoso. Você não colocar o zero é lindo. Depois eu vou colocar uma questão extra, tá, gente? Formar números de 3 algarismos sendo pares. E aí eu vou colocar de 0 a 9. E aí vamos fazer, né? Porque o zero é o que dificulta, vocês sabiam? Melhor, vocês sabiam sim, né? Vocês estão lembrados disso? Que o zero é o que dificulta você calcular de forma direta a ser par com 3 algarismos distintos. Aí depois vamos fazer, né? Fazer uns probleminhas com números, acho que fica legal, né? É sim, porque o que acontece? Se você escolher o zero na unidade, a centena você não vai poder repetir. Mas se você escolher um outro algarismo par na unidade, na centena você não pode repetir e também não pode colocar o zero. Então você tem que dividir em casos. Então quando você vai formar, por exemplo, com os algarismos de 0 a 9, formar números de 3 algarismos distintos, você não tem como fazer de forma direta. Ou você divide em casos, como, tipo, finalizando com o zero ou finalizando sem o zero, ou você faz o complementar. Você calcula o total e subtrai dos ímpares. Tem essa maneira também. Você não consegue fazer de forma direta. Interessante, né? Mas aqui ele não colocou o zero, então vai ser muito tranquilo fazer, porque a gente vai começar, ó. Comece. Ah, não, isso aqui é o espaço amostral, então tô falando besteira. Espaço amostral, tô viajando, já tô fazendo o evento. Então são 5 algarismos, então vai ser 5, 4, 3. E, gente, eu não vou fazer multiplicação, porque isso aí vai entrar numa fração e a gente vai simplificar ela. Então, eu não vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 3. Aqui, mais uma vez, ó, centena, dezena, unidade. E aqui, repetindo a dica da aula 1, tá? Repetindo a dica da aula 1, comece pelo caso com maior restrição. Pela etapa, perdão. Sempre comecem pela etapa com maior restrição. Vocês vão começar, então, pela unidade.
A unidade só pode entrar os números 2 e 4, os algarismos, perdão. Os algarismos 2 e 4, então você tem 2 possibilidades para cá. Quando você vai agora para centena ou para dezena, sobraram 4. Você escolheu uma na unidade, aí sobraram 4. E aqui 3. E agora você faz a probabilidade do evento. Por isso que eu falei que eu não iria multiplicar. Ó, coisa linda. Viram? E ainda ficou bem mais fácil sem a multiplicação, né? Bem legal. Salvando o material. Eu faço isso aqui, tá, gente? Porque às vezes o meu tablet ele dá o ar da graça. Aí a gente ficar salvando de pouquinho em pouquinho é bom. Aí, às vezes ele não salva. Aí eu perco um slide, 2 slides. Aí é melhor ficar salvando de pouquinho em pouquinho, né? Perder um do que perder, sei lá, 20 em sequência. Nossa, é filme de terror, cara. Depois tem que escrever isso. Mas não é por causa, cara. Pensa assim, ah, o seu tablet é velho. Não é, não é não. É porque às vezes é o aplicativo. Ou ele tá muito pesado, porque eu uso muito. Salvo muita coisa, né, gente? Faço muita gravação. Vamos fazer aqui, ó, números pares de 3 algarismos distintos. Só pra gente pegar amanhã. Isso aqui vocês vão ter que dividir em casos, porque o problema é terminar em zero por causa da restrição da centena. Então, a restrição da centena é o seguinte, ó, o zero não entra. Tá bom. E aí nós temos os algarismos de 0 a 9 aqui. Então, se eu colocar a centena, se eu colocar na unidade o zero, vou ter problema com a centena, porque a centena ela tem essa restrição, então vão sobrar, enfim, a gente vai entender, a gente vai conversando isso. Nós temos dois casos, o primeiro caso, na verdade vocês podem dividir até em 5 casos, mas eu não gosto de dividir em 5 casos não. Primeiro caso, deixa eu colocar os números terminando em zero. Vamos ter aqui, ó, centena, dezena, unidade. Se está terminando em zero, vocês vão ter uma possibilidade aqui para unidade. E aí, quando você vai para centena, você não pode colocar o zero nem repetir o da unidade. Então, você primeiro, ó, você vai fazer aqui unidade, depois você vai preencher centena e, por último, a dezena. Você vai seguir essa ordem, pela ordem de restrição. Centena, você não pode repetir, mas também não pode colocar o zero. Mas quem a gente está considerando na unidade é zero. Então, sobram 9 algarismos. E na dezena sobram 8. 9 vezes 8, 72. Aí esse é o segundo caso. 2, 4, 6 ou 8, você vai ter 4 possibilidades. Na centena, quando você for para a centena, você vai ter 8, porque suponhamos que você tenha escolhido 2, você não pode colocar nem o 2 nem o 0. Se você escolheu 4, você não pode colocar nem o 4 nem o 0, por aí vai. E na dezena você vai ter 8 também, porque a restrição da dezena é não repetir centena e unidade. Então, usando aqui uma leve calculadora, 256. Total
328. Então, só relembrando aqui como é que faz, tá? E é bom esse item, ó, teve uma pessoa que faz parte ali da nossa turma, eu não lembro agora o nome, eu tenho que pegar aqui, porque eu fiz vários atendimentos aí ao longo da semana, que uma das dúvidas era: pô, professor, eu fiz essa questão aqui e tal, não sei o quê. Gente, começar pela etapa com maior restrição salva vidas, tá? Vocês têm 3 regras para. Eu gosto de colocar problemas de PFC, mas isso se estende até para análise combinatória, probabilidade. Vocês têm 3 dicas que vocês têm regrinhas, dicas que vocês têm que seguir quando vocês vão resolver problemas de análise combinatória e de probabilidade. O primeiro, começar pela etapa com maior restrição. Isso aí você vai fazer muito em PFC, ou começar pelo caso de maior restrição, tá? Pelo caso mais condicional. Isso é crucial. Se você não começar, por exemplo, pela unidade aí, você vai errar. Se você for, por exemplo, da unidade, e aí você for para dezena, se não for para centena, você vai ter que dividir em vários casos. Tá? Você vai ter que pegar os casos e dividir em casos. Você vai ter que dividir em casos os casos. É filme de terror. Então, tem que seguir a etapa com maior restrição em PFC. Começa pela unidade, vai para centena, depois vai para dezena. E estende isso para os outros casos. Nós temos amigos que vão sentar um do lado do outro, mas fulano não senta do lado de ciclano porque eles não se gostam. Então, você tem que começar o quê? Resolvendo as maiores restrições. Vamos focar, então, nessa galerinha aqui que não se gosta, e depois a gente calcula os outros casos. Tá? Então, vocês estendem isso para os problemas de permutação. Eu vou arrumar os estudantes em quartos, em barracas. Só que a Ana e a Bia estão brigadas, elas não podem dormir juntas. Então, você vai ter que começar resolvendo o caso da Ana e da Bia, elas vão ter que ficar separadas. Tá vendo? Então, você começa pela etapa com maior restrição. Tá? Eu falei aqui 3 problemas, ó. PFC, permutação e combinação. Você começa pela etapa com maior restrição sempre. Segundo, problemas complexos. Dividam em casos. Isso é regra máxima, cara. Você viu que um problema ele é muito complicado, divida ele em casos simples. Dividir em casos é uma regra que a gente faz intuitivamente. A gente está fazendo isso em todas as questões. Então, a segunda regra, dividir em casos. Em casos mais simples. Que você divide, depois você soma tudo. Ó, lindo. Terceiro caso. Terceira dica. Sinta-se no problema. Isso parece bobeira, parece até dica de coach, né? Sinta-se que é você. Tá? Mas sinta-se no problema. Pense que é você que está arrumando os alunos ali nas barracas. É você que está organizando a fileira. É você que está organizando os amigos que vão se sentar numa mesa. É você que está montando os números pares. É você que está mexendo as bolas na urna. Como que você faria esse problema? Qual seria o caminho que você iria utilizar? Teve até uma questão na primeira parte do nosso vídeo que eu falei assim com vocês. Vocês vão lembrar, quem participou. Você pode pegar esse item e resolver com eventos sucessivos. Ou vocês podem resolver por combinação. Estão lembrados? Se você resolver por problemas de eventos sucessivos, você está pensando que você está escolhendo os alunos um após o outro, um negócio assim. Se você fizer por combinação, você está pensando que você está escolhendo os dois ao mesmo tempo, você está formando duplas. Então, a sua forma de pensar vai indicar o caminho que você vai fazer. Viu? Então, a sua forma de pensar vai indicar o caminho que você vai fazer. Aqui, esse item. Eu quero os números pares? Tá, não tem como o número ser ímpar e par ao mesmo tempo. Então, eu pego o total e subtraio dos ímpares. Perfeito, você vai chegar lá. Você vai fazer 2 PF6 e vai subtrair. Vai dar o mesmo trabalho que esse daqui. Eu quero fazer o seguinte. Para ser par, ou ele pode terminar em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. Professor, dividi em 5 casos, vou somar todos. Dá errado? Não, dá certíssimo. Você vai dividir em 5 casos, simples. Você vai fazer rapidinho, você vai somar tudo. Professor, eu percebi que o problema é o 0.
Porque se o zero entrar na unidade, sobram 9 possibilidades para a centena. Se o zero não entrar, sobram 8 na centena. Então, eu vou dividir em um caso sendo zero e em outro caso não sendo zero. Posso fazer? Pode fazer. Mas isso vai depender de quem? Vai depender de você. Você se sentindo no problema e você resolvendo, tá? Bom, isso aí foram dicas que eu fui acumulando ao longo dos anos. Sempre que eu travo numa questão de análise combinatória, eu uso isso. Vamos lá? Não, externo não dá para fazer direto. Tem que dividir em casos. A não ser que você encontre um método aí. Se você encontrar, me passa. Se você encontrar esse método, me passa. Tá? Eu, nesses anos todos, eu só consigo fazer dessas duas maneiras, tá bom? Vamos aqui? Repetir? Vou fazer melhor. Vou escrever, tá? Pode ser? Aqui, ó. A primeira. Comece pela etapa com maior restrição. Divida problemas complexos em casos mais simples. E a terceira, sinta-se no problema. Essa parece a mais bizarra, tá? Mas acreditem, essa terceira já me salvou de muita coisa. Nossa. E aproveitando que a gente tá batendo um papo, eu. De nada. Já te salvei aqui também no material. Aproveitando que a gente tá batendo um papo, eu. Análise combinatória e probabilidade foram matérias assim que, quando eu fui lecionar, né, fui meus primeiros anos de professor, foram as matérias que eu tive mais dificuldade. E todo ano eu pegava uma turma que eu tinha que ensinar análise combinatória e probabilidade. Eu não tive esse assunto no meu ensino médio, fundamental muito menos. Não tive um professor que me ensinou direitinho, né, análise combinatória e probabilidade. E na faculdade foram matérias assim que os professores eles eram muito bons em outras áreas, mas não nisso, entendeu? E ensinavam muito com uma pegada de nível superior, que é completamente diferente do que a gente trabalha, né? E aí eu tive que ir resolvendo muitas questões. Eu resolvi muitas questões da análise combinatória. Foram livros e livros para eu começar a entender os padrões. E eu percebi isso, que as questões elas seguem esses padrões aí. Eu sempre começava pela etapa com maior restrição. Eu sempre dividia os problemas em casos, os problemas complexos. Sempre fazia da mesma ideia, tá? E quando eu tinha dificuldade, eu imaginava o problema, eu imaginava que era eu tomando as decisões, e eu conseguia traçar um passo a passo, tá? É por isso que eu tô trazendo isso aí para vocês. Sai daqui de grandezas, tá bom? A razão de D para A é de 14 para 3, a razão de B para C é de 2 para 5, a razão de C para A é de 10 para 9. Qual é a razão de D para B? Gente, isso aí é o trenzinho da alegria. Eu brinco que é o trenzinho da alegria, por quê? Porque você vai fazer uma razão, aí um resultado você vai jogar na outra, aí um resultado você vai jogar na outra, e um resultado você vai jogar na outra, e você vai fazendo o link. Porque olha só, para vocês pegarem aqui a ideia, ó, aqui é de D para A, aqui é B para C, C para A,
e ele pediu D para B. Então, se você seguir esse caminho, ó, escrever primeiro essa daqui, de B para C, depois você escrever essa daqui, de C para A, e por último escrever essa, de A para D, você vai conseguir linkar esse com esse, se você seguir a ordem correta. Tá vendo? Ó? B para C, C para A para D. E aí você linka B e D. O último com o primeiro. Pegaram? Pegaram, né? Isso aí. Então a gente vai começar com a razão de B para C. Ele falou que é 2 para 5. Quem nós vamos isolar aqui vai ser o C, porque depois a razão é de C para A, então a gente tem que isolar o C. A gente guarda isso daqui. Aí depois a gente vai na razão de C para A. Ele comenta o quê? Que é 10 para 9. Aí fica 10A é igual a 9C. A é 9C sobre 10. Vou pegar isso aqui e vou substituir. Então, o nosso A é 9B sobre 4. Isso aí. E agora a última, que é de D para A, é 14 para 3. Aí ele pediu o quê? Ele pediu a razão de D para B, então a gente vai ter que 3D, 14A. Aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. O A é 9B sobre 4. Isso mesmo. Aqui eu já faço uma simplificação. Aqui eu vou passar o 3 dividindo, ou seja, ele vai dividir aqui o 9. Então fica D igual 3 vezes 7, 21. B sobre 2. Passo o B para o outro lado dividindo. Então fica D para B é 21 sobre 2. Ali, ó, a letra D. D de dado. Maneiro, né? Então é isso, né? Foi o que eu falei para vocês, é um trenzinho. Você começa de um, aí joga o resultado para o outro, aí depois joga o resultado para o outro, e vai fazendo isso a quantidade de vezes que for. A dica é você identificar por onde você tem que começar. E como você quer de D para B, você poderia começar de D para A e ir fazendo o caminho oposto, tá? Aí, no caso, eu comecei de B e fui procedendo. Também dá para fazer dessa outra forma ali. Tá bom? Vamos continuar. A aula tá boa. Agora aqui, ó, IBFC, 2 dados não viciados são lançados. Qual a probabilidade da soma dos valores obtidos ser um múltiplo de 3? Cara, essas questõezinhas são muito interessantes, né? E essa ele falou uma soma diferente, né? Ele quer uma soma múltiplo de 3. Tá bom.
A soma máxima que pode ser é 6 mais 6 que dá 12. Teve uma dúvida aqui no chat, no seu material tem conteúdo sobre média harmônica e média geométrica? Eu vou adicionar, Vanessa, tá? No caso ali, na plataforma, tem os únicos assuntos que eu vou adicionar aí nas próximas semanas, vão ser as médias, é o que está faltando, as médias, e eu vou adicionar como extra também o raciocínio lógico. Sim, 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 sim. Tanto que a gente vai ter essa parte, eu vou fazer uma lista bem bacana sobre isso. Aí eu até comentei, acho que na última aula, só o que está faltando ali na plataforma são as médias e a relação entre as médias, que é importante, a desigualdade entre elas. Então a gente vai falar sobre isso também. E é isso. Tá bom? Aqui nessa primeira parte, estou fazendo os atendimentos aos alunos do curso, adicionando todo mundo na plataforma, tá? É por isso que eu peço que vocês esperem só um pouquinho, tá bom? Até essa primeira semana, até a próxima, com certeza já vai estar o material teórico, a lista, tudo bonitinho ali. Aí eu aviso vocês, tá bom? Perfeito. Vamos lá. A gente vai fazer aqui, então, ó, pensando assim, no soma dando 3, depois soma dando 6, soma dando 9, soma dando 12. Porque o máximo que pode acontecer é você fazer um 6 mais 6 igual a 12. Não faz sentido colocar 15, 18. Não faz sentido. Mas e o nosso espaço amostral, né? Quando a gente trabalha com dados, o espaço amostral é feito também por PFC. Dado 1, dado 2. Você tem 36. E os eventos, aí os eventos você vai ter. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar dessa maneira, tá, gente? Eu trabalho fazendo soma igual a 3, eu vou vendo os casos. Tem como você fazer um evento assim, diferente disso? Eu posso até colocar ali com vocês, tá? Por exemplo, se fossem colocar aqui 4 dados, a soma sendo 10. Como que você faria? Se fossem 4 dados, qual é a probabilidade da soma dar 10? Pô, aí seria bem complicado, vocês não concordam? Seria bem complicado. Mas aí eu vou trabalhar aí com vocês, ok? Pode ser? Vocês querem que eu faça um exemplo desse? Tipo, 3 dados, a soma dá 10. Uma parada assim, entendeu? A soma dá algum número assim bem estranho. Tá. Depois eu faço com vocês. Aqui, ó, eventos. Aí eu vou colocar aqui, ó, soma 3. Soma 3 nós temos um com 2 e temos 2 com 1. Então são duas possibilidades. Soma 6, um com 5, 2 com 4, 3 com 3, 4 com 2, 5 com 1. Percebe que são 5. Aí a soma 9 já vai dar soma 9. Você não pode começar com 1, você tem que começar com pelo menos 3. Lembrando que nesse caso a ordem importa, tá bom? Por último, a soma 12 só pode ser 6 com 6. Só para ficar bonitinho, né? Vamos colocar aqui o de conjunto já. Eu sou do time que eu também não acerto as chaves, não, tá, gente?
5, 7, 8, 12. Vai dar 1/3. Show de bola. Essa da soma, dar resultados e a gente ter que trabalhar com valores maiores, eu vou fazer, tá, gente, eu vou fazer com um caso que é um pouco mais simples, porque, em primeiro lugar, deixa eu ser bem sincero aqui com vocês, não cai 3 dados, soma dá N valores, em questões, assim, de concurso de magistério, bem difícil de cair, tá? Soma com 2 dados, ok, que dá para você fazer de um por um. Mas quando a soma, por exemplo, 3 dados são lançados, a probabilidade da soma dá um valor tal. Cara, tem 2 situações. Uma situação que já essa questão é bem difícil, mas uma situação que seria você considerar uma soma, menor ou igual ali a 6, tá bom? Ou somas maiores do que 6. E aí vocês vão entender o porquê. Mas eu vou fazer com vocês o primeiro caso, que aí já vai dar uma ideia. Mas lembrando que esse modelo de questão já é muito difícil. Aí depois vocês pensem aí como dever de casa, como que seriam a segunda situação. Então vamos colocar essa daqui e fica no limite, não é? Então, ó, 3 dados são lançados. Qual a probabilidade da soma dos valores obtidos ser 6? Ok? Perfeito? Se fosse, por exemplo, soma igual a 10, a gente já teria que fazer algumas restriçõezinhas, tal. Aí a gente teria eu já tô contando como é que faz, pô, não posso. Mas, enfim, vai ter algumas restriçõezinhas, entendeu? A gente teria que tirar uns casos ali e tal. O espaço amostral, ele é feito da mesma forma. Você vai fazer 6 vezes 6 vezes 6, tá bom? Então, o número de elementos do espaço amostral não vai mudar, é 6 vezes 6 vezes 6, 216, tá? Tá aí, muito fácil. Agora, o evento, vocês vão usar combinação com elementos repetidos. Ah, viu só? Ou, como eu gosto de falar, o evento vocês vão utilizar ponto e traço. Por que ponto e traço? Ó, vocês vão colocar aqui, ó, o dado 1, o dado 2, o dado 3. Se eu colocar 2 tracinhos ali em cada dado, entre os dados. E como a soma quer ser 6, os pontos vão simbolizar o total, não é, gente? O total ali que você vai agrupar entre os dados. Então, se você colocar, por exemplo, essa situação indica a tripla ordenada 2, 1 e 3. Perceba que a soma deu 6, não é? Se você mudar aqui de posição, se colocar 1, 1 e 4, ele vai te indicar a tripla ordenada, essa daqui. Mas não dá para a gente simplesmente meter um ponto e traço e acabou, porque o ponto e traço admite situações assim, ó. Ou seja, 2, 0 e 4. E aí vocês concordam que esse tipo de situação não pode acontecer em dados? Vocês concordam comigo? É, né? Eu não posso ter um elemento ali sendo 0.
Os dados não têm ali a possibilidade de ser zero. Então, como é que eu faço para eliminar esses casos? Como é que eu faço para dizer assim, ó, não pode zerar? Eu resolvo os problemas aqui de dados fazendo a mesma ideia da assim, ó, pelo menos um, um, um pontinho tem que estar em cada lugar. Então você vai colocar um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Porque a possibilidade mínima é ser 1. E você vai eliminar aqui do seu cálculo 3 pontos. Porque o que você vai ficar fazendo vai ser os 3 pontos ali que sobraram sendo alternados nos espaços. E aí, antes que você fale, professor, mas aí é, vai excluir a possibilidade, por exemplo, de um dado ser 5, de um dado ser 6, porque você só vai ter 3 pontos que você vai distribuir. E eu falo, sim, com certeza, porque se eu quero a probabilidade da soma ser 6, se um dado meu tirar, por exemplo, 5, já não tem como a soma ser 6, não é? Porque se for 5, 1, 1, aí já bateu 7, não tem como. Então a gente vai fazer uma permutação com elementos repetidos com 3 pontos e 2 traços. Aí vai ser uma permutação de 5 elementos, 3 e 2, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Abro 5 até o 3. 2 fatorial é 2 vezes 1. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então a probabilidade aqui do nosso evento ocorrer será 10 sobre 216. E aí vocês simplifiquem, né, tal, tá? Aí chegou nesse ponto, tá mole. Tá? Acho que consigo dar uma luz, então, se o problema foram 3 dados, 4 dados, né? Deu para dar uma ideia do que a gente pode fazer, né, gente? Espero ter ajudado aí vocês. Agora, se fosse, por exemplo, uma soma igual a 12, como que vocês fariam soma igual a 12? Pensem um pouquinho. Se a soma fosse 12, fosse 13, 14. Aí vocês iriam retirar, por exemplo, os casos que você tem 7 números, 7 pontinhos fixos em um lugar. Vocês iam ter que pegar esses casos que os pontinhos estão fixos, entendeu? E ir retirando. Vocês vão fazer o total de possibilidades do evento, retirando os casos de, por exemplo, uma etapa com 7 pontinhos. Isso você faz, por exemplo, se a soma for 9. Você faz o ponto e traço normalmente, e aí você vai excluir 3 casos. São os casos 7, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 7. Entenderam? Como é que faz? Se fosse, por exemplo, soma igual a 9, aí vocês iriam fazer assim. Aí excluir os casos que não são possíveis por causa do limite. Tem uma outra forma também, tá? De você excluir a parte superior, mas, gente, aí você colocar 3 dados, 4 dados, 5 dados é muita bizarrice. É muito bizarro, tá? Não, não cai, gente, não cai em concurso professor. Pode ficar tranquilos. Aí, foi legal, essa questão aí foi legal, viu? Então participem que a gente sempre traz coisa extra. Ó, em um saco há 50 bolinhas iguais, numeradas de 1 a 50, retirando uma delas ao acaso, qual é a probabilidade que seu número não seja nem par, nem múltiplo de 3? Tá bom. A gente pode tirar, né? Ele não quer nem par, nem múltiplo de 3, então a gente pode retirar os elementos da união, dos pares e múltiplos de 3, porque você vai retirar uma delas ao acaso, certo? Mas porque vai retirar só uma delas já. Tá. Mas a gente tem que tomar cuidado porque existem os múltiplos de 6, tá? Então eu vou partir do pressuposto ali do que ele não quer, tá bom? E aí vou retirar do total de 50.
O que ele não quer? Que o número retirado seja par ou M3. Ou seja, ele não quer um múltiplo de 2 com um múltiplo de 3. Então a gente vai chamar isso aqui de conjuntos. Vamos chamar isso aqui o conjunto A, chamar disso aqui o conjunto B, tá bom? Número de elementos do conjunto A. Bom, existem 25 números pares, de 1 até 50. É só você dividir por 2. Se você fizer 50 dividido por 3, vai dar isso daí, vai dar 16. Se você fizer 3 vezes 16, são os múltiplos de 3, 3 vezes 6, 18, vai 48. O último múltiplo de 3 que aparece na sequência de 1 a 50 é o 48, que é justamente 3 vezes 16. Então você vai pegar só o quociente, tá, galera? Ah, e eu botei só o 2 aqui, né? 25. Perdão. Faltou ali. Então aqui você tem 16. Ah, professor, agora é só eu somar? Não, você tem interseção. E quando você considera os de 2 e os de 3, você está considerando os de 6 também. Porque os múltiplos de 6 estão aparecendo 2 vezes. Ó, 6 vezes 8, 48. Então tem 8. Número de elementos da união vai ser 25 mais 16 menos 8. Ser 25 mais 8, né? 25, 6, 7, 8, 33. Então, 33 números é aquilo que você não quer. Então, a probabilidade do evento 50 menos 33 vai dar 7, 17, né? Isso aí. Que é igual a 34. Isso. Aí, ó, a letra C. Ah, gente, desculpa aí quem estiver pegando a gravação, que quando vai chegando na terceira hora de live, a gente vai ficando meio... Vai ficar meio difícil fazer conta, tá? Quem trabalha com live, cara, a live, ela tem um gasto maior mental do que uma aula padrão, entendeu? Porque a gente resolve o tempo todo, fala o tempo todo. Aí quando é uma aula padrão, a gente dá um tempinho para o aluno copiar. Aqui eu trouxe uma de estatística, tá? Pra gente treinar um pouquinho. Apesar de que eu sei que probabilidade é o que a gente tem mais dificuldade, mas trouxe também pra gente brincar. O trabalho a seguir apresenta a idade dos estudantes, tá bom? Eu coloquei aí só os valores. Quanto que vale a mediana? Tá. Para a gente calcular. Bom, o bom é que os dados já estão em rol, não é? Já estão em rol. Isso aqui, ó, esse dado aqui é a frequência. Ok, tudo certo. Vamos pegar o total aqui, ó, 10, 20, são 30. O total são 30. Então a mediana, ela vai ser a média entre o 15º
e o 16º. Então aqui, ó, as frequências acumuladas. Aqui eu tenho 1, 1 mais 1, 2, 3 mais 2, 5. Então até essa primeira faixa aqui eu tenho 5. 9 mais 5 eu tenho 14. Então até a idade de 13 anos são os 14 primeiros. Então, gente, é aqui. Então o 15º e o 16º tem essa idade aqui, tá? São 14 anos. Vai fazendo a frequência acumulada. A FAC. Frequência acumulada aparece muito em questões de concursos militares, polícia militar, de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, aparece muito nisso daí. Aí você faz a FAQ aí rapidinho, tá vendo? Até o 14º tá ali, aí zerou. Então 15º, 16º, tá tudo lá. Mais umazinha. Vocês já devem estar cansados de ver urna, né? Uma urna contém 3 bolas azuis e 2 bolas verdes. Bolas são retiradas da urna aleatoriamente, uma de cada vez, sem reposição, até que as 3 bolas azuis sejam retiradas, ou até que as 2 bolas verdes sejam retiradas. O que ocorrer primeiro? A probabilidade que as 3 bolas azuis sejam retiradas é igual a... Tá bom, né? Então, bolas são retiradas aleatoriamente, uma de cada vez, sem reposição, até que 3 bolas azuis sejam retiradas, ou até que as 2 bolas verdes sejam retiradas. Problemas complexos nós dividimos em casos. E a gente vai se sentir no problema. Eu quero que as 3 bolas azuis sejam retiradas. Tá, então, o que não pode acontecer é eu retirar as 2 bolas verdes. Então, um primeiro caso é eu, de sequência, assim, eu retirar as 3 bolas azuis, né? Aí vamos calcular esse daqui, tá, gente? A probabilidade de você retirar a primeira bola e ela ser azul, 3 de 5. Retirar a segunda bola e ela ser azul, que faz sem reposição. Por último, 1 de 3. Então, o primeiro caso dá 1 de 10. Maneiro. O segundo caso, você vai ter uma verde e 3 azuis. Nessa ordem. Nessa ordem? Calma aí. Ah, não. Não, não vai ser nessa ordem, não. Pode misturar. Não, eu vou fazendo e vou fazendo a leitura com vocês. Não, nessa ordem, não. Pode misturar. Vou apagar aqui, então. Que bom que eu consegui corrigir a tempo, né? Só que, então, olha só. O que acontece aqui, nós temos a possibilidade de ser verde, azul, azul, azul. Até aí, tudo bem. Só que pode acontecer de sair azul, vou colocar um pouquinho mais embaixo. Concordam comigo? Pode ser assim também.
E aí pode acontecer assim também, ó, azul, azul, verde, azul. O que não pode acontecer é ser azul, azul, azul e verde. Isso aqui não pode, porque se retirar as 3 azuis, ele já para de retirar. Aí já é aquele caso ali anterior. Isso aqui não pode acontecer. Bom, são 3 azuis e 2 verdes, então isso aqui vai ser o espaço amostral sempre de 1 em 1, tá? Retirando. Aí aqui, se você perceber, vai dar o mesmo resultado, né, gente? Você só vai alternar, na real, o que você vai ficar fazendo é pegando essa fração aqui, e você, esse termo aqui, na verdade, embaixo sempre vai ficar assim 4, 3, 2. Esse daqui você vai ficar alternando. Então você vai ter o 3, 2, 1 das azuis, e você vai ficar alternando esse 2 aí verde. Então, se você já percebeu isso, você já sabe que é simplesmente calcular a primeira e multiplicar por 3, né? Ele fica alternando. E a gente vai ficar cortando. Corta, corta. Simplifica, 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 simplifica. Corta tudo. Vai dar 1 sobre 10. Também vai ser 1 sobre 10. Também vai ser 1 sobre 10. Eu botei 1 sobre 13, já tô ficando maluco já. 3 sobre 10. Então, nosso total, né, galera? Primeiro caso com mais segundo caso. Então, a resposta. A letra D. Está bom, né, galera? O áudio de hoje, 3 horinhas de live, acho que tá bom. Bom, vou me despedir aqui de vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu acho que a aula foi bem produtiva, principalmente na segunda parte, que a gente teve a participação, a gente fez aquele caso extra, né? E aí os outros itens vão ficar aí como dever de casa, tá bom? Fique com Deus, gente. Valeu.